Eu queria falar algo pra você aqui, olhando nos seus olhos, no minuto 1 desse conteúdo. O Fluminense vai se classificar para a final da Copa do Brasil, ok? Estou cravando aqui. Estou afirmando pra você, torcedor do Fluminense, que nós iremos vencer o Vasco por 2 gols de diferença, ou nos pênaltis, não importa como será, e nos classificaremos para a final da Copa do Brasil. Eu estou te afirmando isso. O Fluminense disputará a final da Copa do Brasil. Não estão entendendo a grande importância desse próximo jogo. Olha o que as esposas dos jogadores do Vasco fizeram. O C, beleza. No próximo jogo, esse mesmo dedo que vocês fizeram C, eu vou falar domingo à noite onde vocês vão enfiar esse C. Escuta o que eu tô te falando. E outra, bota esse vídeo pros jogadores do Fluminense assistir. Meu irmão, é pau no lombo deles domingo agora, hein? Tendência, na minha opinião, é uma vitória, e digo mais, vitória tranquila do Vasco, do Fluminense hoje. Ai, ai, ai. Poxa, Tiagão, o amigo aí foi deselegante, né? Com as esposas, mulheres dos jogadores do Vasco. Ah, no domingo eu vou falar pra vocês aonde vocês vão enfiar nesse C. Assim, eu sei que é um assunto sério, né? Todo homem, quando chega ali numa certa idade, ele tem que passar por isso. Assim, eu posso até te ajudar, Flucê. Eu posso até te ajudar. Só que o meu dedo, ele é pequenininho, tá ligado? Eu acho que tu não vai gostar, irmão. Ah, aí, ó. Aí a galera agora aí, ó. Todo mundo feliz, as esposas. Cadê o dedo? Dedo em lugar nenhum não, irmão. Tem dedo em lugar nenhum não, tem não? Ai, tá aí, ó, primeira dama do Coutinho, do Piton, do Nuno, do Ryan. Oi, bota aí, a galera tá feliz, pô. É personalidade. Isso aqui se chama personalidade. No primeiro jogo, ganhamos, estamos C, pô. E motivaram, e levaram isso pra vestiário, e isso virou tema, virou filme, virou preleção, e não pode, que desrespeito, a gente vai focar, a gente vai ser isso, a gente vai ser aquilo. Tá vendo? O dedo é pequeno. Mas, poxa, eu vou deixar aqui o meu contato, né? Minhas redes sociais, meu telefone, meu WhatsApp, para que algum vascaíno possa entrar em contato comigo. E aí eu vou fazer essa ponte com um amigo aí que falou que o dedo no domingo ia botar o dedo em algum lugar, bota o dedo ali, tira o dedo daqui, bota o dedo dali também. Aí a gente ajuda ele a passar por esse momento difícil aí, tá? Sofá FC pra você, tá? Sofá. Vai ficar no sofá com cara de bumbum. Com cara de bumbum. No final de tudo, eu sabia disso, eu falei pra vocês, pô. Eu sempre comentei isso aqui. O que eu falei durante esse confronto? Gente do céu, tem mais a ver com o Vasco do que com eles. Eu não falei isso aqui pra vocês, cara. Eu falei, família. Ai, ai, ai. O André ali também. Minuto 1 do vídeo. O Fluminense está na final. Ai, ô paz, mas eu vou te falar, família vascaína, que eu tô numa ressaca braba. Uma dor de cabeça, mas... eu tô na final, você tá na final. A primeira decisão do canal Vasco em Família. E assim, família, vocês sabem que eu brinco muito aqui com vocês em relação ao ano do milagre, feito Tchê, né, que vários outros times aí que estavam um tempo sem conquistar, conquistaram nesse ano. E aí tem aqui, eu tava vendo, né, o Bruno Vicari, né, que ele costuma acertar os palpites dele. E ainda nas quartas, né, quando o Vasco encarou o Botafogo, ele... palpitou ali o Vasco passando do Botafogo, ele acertou o Fluminense passando do Bahia, ele acertou o Vasco passando do Fluminense chegando na final contra o Corinthians. E aí ele botou o Vasco sendo campeão, família. Se você gosta disso aqui também, ó, superstição, você é supersticioso, esse amigo aqui apareceu pra mim também. O Chelsea eliminou o Fluminense, campeão. O Lanús eliminou o Fluminense, campeão. O Vasco eliminou o Fluminense, logo. Ai, você tá preparado pra isso? Hein, família? Preparado para ver seu time ser campeão da Copa do Brasil? Vai ser difícil, vai ser um jogo, 2 jogos
complicados, porque assim, você não joga somente contra o Corinthians, né? Vocês sabem, né? O que eu tô falando. Claramente o Corinthians foi muito ajudado contra o Cruzeiro. Vários lances, né? Tava até vendo agora no jogo aberto. O gol lá foi irregular, o jogador do Corinthians era para ser expulso no segundo jogo agora. É muita coisa. É difícil jogar contra o Corinthians, né? A gente joga contra 12. Mas, cara, tem que dar tudo certo. Vai dar tudo certo. O Vasco tem que ganhar esse título. O Vasco vai ganhar esse título. Família, claro que nos próximos dias a gente vai trocar, ou ainda hoje, né, trocar uma ideia sobre esse confronto já, analisando, trazendo aqui algumas opiniões. Mas, poxa, vamos comemorar, né? Vamos exaltar essa classificação para a final. E eu tenho alguns pontos para trazer aqui, como o presidente Pedrinho, né, que comemorou aí nas suas redes sociais, mandando uma mensagem para você, o papel colorido que está entrando no nosso bolso aí também, bem interessante. E assim, trazer mais, né, esse torcedor aí do Flucê, do dedo, para botar o dedo em algum lugar. E também o Elias Júnior, família. Você tem que ver o que ele falou momentos antes do jogo contra o Flucê. Imagina a cara de bumbum desse cidadão com a classificação. E uma fala também aqui do Fernando Diniz para a gente trocar uma ideia sobre esse confronto. Família, eu gostaria de destacar, antes de tudo aqui, cara, o Vitor Luiz, tá? Jogador que a gente criticou, eu mesmo, né, critiquei pela postura dele ali no gol contra o Galo, né, que ele deu uma risada ali e, né, não sei se foi o 5º gol, ficou estranho pra caramba, e ele com a faixa de capitão, não era ele, eu acho que era ele. Aquilo ali não pegou legal, não ficou legal, mas eu vou destacar ele porque tem momentos, né, que você acaba esquecendo a importância, e ele foi fundamental, né, porque ele cravou o pênalti dele, e não foi a primeira vez, né, em 2024 contra o Atlético Paranaense, ele entrou também no decorrer do jogo para bater o pênalti e cravou, né, com muita personalidade. E ontem, da mesma forma. Ele fez essa postagem aqui, né, agradecendo tal, e muito feliz por contribuir com a classificação. E é verdade, né, contribuiu batendo ali o pênalti. Às vezes a gente só destaca, né, o Jardim, ou o Ryan, o Coutinho, né, jogadores com mais nome, que são protagonistas do time. O próprio Pumita também é um cara que a gente confia bastante nas penalidades, cravou também. Então queria fazer esse destaque aqui pro Vitor Luiz, que é um jogador que não tá assim, que a gente não gosta muito, que é um reserva do Vasco, mas que nessas horas o cara realmente tem muita personalidade. Se você fizer uma comparação com o David, né, pelo que foi dito ali na transmissão, ele não quis entrar. Não quis entrar. Para alguns, foi uma atitude de homem, né? Porque ele não se sentiu confiante e poderia prejudicar o time, né? E para outros, né? Bunda mole, cagão, né? Depende do ponto de vista. Mas é um jogador que também, assim, eu acho que está fora dos planos, tem que estar fora dos planos para 2026, independente de qualquer coisa, família. Mas eu gostaria de fazer esse registro aqui em relação ao Vitor Luiz, porque mais uma vez, com personalidade, cravou, bateu bem, forte, tirou o Fábio, deslocou o Fábio e nos ajudou, né, a estar na final da Copa do Brasil. Família, deixa eu destacar aqui essa postagem do BTB Esportes em relação ao dinheiro que o Vasco vai botar no bolso. Tá aqui, ó. A vaga na final já rende cifras expressivas ao Vasco com a classificação. O clube carioca assegurou uma arrecadação superior a 57 milhões em premiações ao longo da competição. O montante pode crescer de forma significativa caso o Cruz Maltino confirme o título. Em cenário de conquista, a campanha pode levar o clube a alcançar uma receita total próxima de 101 milhões, né? Olha o impacto, né, que esse título da Copa do Brasil pode trazer para o nosso Vascão. E assim, família, assim como eu destaquei o Vitor Luiz, eu não posso aqui, nesse momento, deixar de destacar o presidente Pedrinho. Depois de muito tempo, um presidente do Vasco, com muito trabalho, com muita dedicação, consegue levar o Vasco a uma decisão, né, disputar um título nacional novamente. E assim, eu tava pensando nisso, família, num cenário, claro, que a gente tem que conquistar, né, a gente tem que botar essa faixa, tem que levantar essa taça, mas é uma Copa do Brasil, assim, muito mais pesada do que foi 2011, né? Porque 2011 ainda, né, era aquela competição que você não tinha os times da Libertadores. Se você olhar a trajetória do Vasco, acho que pega o Náutico, o Atlético Paranaense nas quartas, o Avaí na semi e o Coritiba, que tinha um bom time, né? Tanto que chegou, acho que 2 anos seguidos, 2 anos consecutivos na final da Copa do Brasil. Mas esse ano, Botafogo, né, Fluminense na semifinal e agora o Corinthians. Olha o peso, né, que tem essa competição. E aquilo, né, família, que eu comentei com vocês no nosso segundo vídeo de ontem. É uma virada de chave, né? É a nossa virada de chave
essa conquista, ainda mais da maneira que está acontecendo, os times que a gente está passando, a gente ouvindo tanta merda do bairro, pelo amor de Deus, sem expressão nenhuma, sem, né, relevância nenhuma, assim como os torcedores do Fluminense também, com o Everaldo, com o John Kennedy, os caras, né, no mundo da lua, a brisa de Santos, a brisa lá do Recife, surgiu aqui do nada, né, nessa galera aí. E tá aí, o Vasco tá na decisão. E aí ele fez essa postagem aqui, né, torcida do Vasco comemorando após a classificação, e ele botou: sou apaixonado por vocês, obrigado por tudo. Eu que agradeço. Assim, família, eu acho que eu posso falar por muitos, não por todos, né, principalmente a galera que me acompanha aqui durante esse ano, de altos e baixos, mas eu sempre mantive aqui uma linha em relação ao Pedrinho, e vocês sabem disso, porque entendo que lidar com o Vasco, gerir o Vasco não é fácil, não é nada fácil, na verdade, pelos resultados em campo nos últimos anos, gestão, tudo que aconteceu com a gestão Salgado, 777, e o Vasco conseguiu uma semifinal no ano passado e consegue chegar numa decisão esse ano. Então, assim, tem trabalho, tem muita coisa acontecendo. Eu sei que o Campeonato Brasileiro foi realmente desagradável, desanimou a gente bastante, porque a gente esperava uma outra postura, um outro resultado, né, uma colocação melhor, mas a Copa do Brasil, vocês sabem, porque vocês me acompanham aqui diariamente, eu mantive ali a minha confiança, porque era muito mais uma questão de postura dos jogadores, no meu entendimento, do que qualidade, do que talento, porque o Vasco tem, família, o Vasco tem da onde tirar, né, para conquistar esse título, e vem mostrando isso fase a fase, né, mais uma grande classificação aí do Vasco, e com certeza, né, tem o dedo em homenagem ali o torcedor do Fluminense, né, do Pedrinho, nessa vaga aí, nessa conquista, família, para a decisão da Copa do Brasil. Deixa eu passar os cortes agora aqui que eu separei, e depois a gente volta, família vascaína, para falar um pouco mais desse confronto, desse jogo de ontem. Se liga só. Não dá, meu irmão, não dá para acreditar que o Fluminense foi eliminado por esse time merda. O Vasco é uma merda, é uma merda, é uma merda, merda. O Fluminense não ter matado o jogo em tempo normal foi um erro, erro gravíssimo. Deixar para ir para pênalti. Agora a gente é eliminado por esse time merda do Vasco. Merda, merda, merda. Pode me desmentir, mas presta atenção, eu não comento para o corrido. Toda vez que o Vasco sai atrás, é um fiasco. A maionese desanda. Se o Diniz hoje sai atrás, se o Zubeldia tiver competência para fazer o time dele, que é melhor do que o do Vasco. Mas quarta-feira saiu atrás, o Fluminense começou ganhando. Mas veja como... Fez abril, 1-0. Veja como existe a exceção que confirma a regra. Hoje, o Diniz tem que jogar de maneira reativa, sem correr risco, no contra-ataque, ele já tem o resultado a seu favor. Você imagina o Diniz fazendo isso na vida? Não. Não. Por quê? Porque ele não tem essa capacidade, ele não tem esse entendimento. E aí, você vai correr risco desnecessário. O tempo vai poder me desmentir e eu terei total tranquilidade para vir aqui no próximo domingo e dizer: olha, eu estava errado, o Diniz soube como jogar e soube como vencer e mereceu a classificação para a final da Copa do Brasil. Agora, Glenda, eu não vou fazer tipinho aqui, eu não acredito. Eu acho que o Fluminense nada de braçada hoje no Maracanã e se classifica sem a necessidade de pênaltis. Ou seja, é isso que eu acredito. Bom, passei os números aqui do Diniz, vou passar os números do Zubeldia, desde quando ele assumiu o Fluminense. Ele vai completar 3 meses, no dia 25 de dezembro, ele completa 3 meses à frente do Fluminense. São 17 jogos com 10 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Canóbio volta a jogar. Quem? Vai estar. O Canóbio joga muito, não então, jogou na última partida. Não jogou na última partida. Você acha que esse jogador pode fazer essa diferença Muita toda? diferença. E outra, o Fluminense hoje... Fez muita falta o Canóbio? O Fluminense, muita na falta. Quarta-feira? Muita falta. O Canóbio é o desafogo. O Canóbio é o cara que costura e que sabe encontrar alternativa. O Canóbio é o cara que o teu time está pressionado, ele sabe como segurar sem perder. Tem um índice impressionante de acerto de passes, enfim. E o Fluminense tem uma coisa importante, né? Não perde quando é mandante. Não perde quando é mandante. Então... todos esses números são interessantes, não significam nada a não ser que a tendência, na minha opinião, é uma vitória, e digo mais, vitória tranquila do Fluminense hoje. O Vasco jogou melhor que o Fluminense as 2 partidas. Inclusive hoje jogou melhor do que o jogo de quinta-feira. A gente foi mais dominante hoje do que quinta-feira. Exceção aos 15 minutos finais, que ficou um jogo mais de trocação, o jogo ficou mais aberto.
A gente errando um pouco mais de passe do que o natural, e o jogo ficou... Embora o Léo Jardim não fez uma defesa, o jogo, nem no jogo passado, nem nesse jogo. Não tiveram uma bola na trave, uma coisa nada assim. Então a gente... Foi uma passagem para a final muito justa, que a gente foi merecedor no confronto. O Fluminense tem um grande time, um time muito bem treinado. Estava fazendo fez uma campanha de final de campeonato maravilhosa. Contrataram um excelente treinador, que é uma pessoa que eu gosto como treinador e como pessoa. Entretanto, nesses 2 confrontos, passou o time que foi melhor. Tem 2 pessoas que me confortam quando comentam, sabe? Quando o Neto fala que vai dar isso, eu fico, opa, aliviado. Quando o Elias Júnior aparece para falar do Vasco, opa, eu fico aliviado. Cara, como eu queria ver a cara do Elias Júnior. A cara de bumbum. A cara de bumbum do Elias Júnior com essa classificação do Vasco para a final. É porque tudo que ele fala não acontece. O Elias Júnior, você não entende absolutamente nada, cara. Você não entende nada, nada. Tudo que você fala não acontece. Tudo, absolutamente tudo. Você não entende nada. Mas nada, 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 nada. E aí eu pego o gancho ali do dedo, né? Vai botar o dedo em algum lugar, ele quer botar o dedo. Repito, minhas redes sociais, os contatos aqui pra gente ajudar o amigo em relação ao dedo. Vou pegar o gancho dele, ele falando que o time do Vasco é horroroso, e a fala do Diniz. Família, cara, é muito difícil assim, né? Porque eu falei sobre isso, acho que no vídeo de mais cedo, né? Que eu gostaria dos meus haters trocassem uma ideia com esse torcedor, com os torcedores do Fluminense, que de algum modo, né, botaram na cabeça que eles poderiam ter algum tipo de soberba, sabe? Eu vou ser soberbo, porque o meu time é isso, a gente vai passar por cima, mas com o Everaldo, com o John Kennedy. Gente, olha a loucura desses caras. O John Kennedy virou a solução. Bota o John Kennedy no lugar do Everaldo. Nossa, o cara é horrível, gente. Por um momento, tu acredita que eu já vi numa rede social dessa da vida aí, os caras compararem John Kennedy com Ryan? Tu acredita nisso? Tu sabe, não pode estar certo da cabeça, cara. É Lloyd, é 22. Então assim, você tem Everaldo, opção, John Kennedy. Cara, o Canóbio é limitadíssimo. Ele tira a força física dele. Ele é um peladeiro. Ele é um peladeiro. Aqui em Queimados ele não joga. Se ele não corresse, por exemplo, se ele tivesse a força do Nuno, ele seria um peladeiro. O Serna é outro peladeiro. Tua cabeça de área é o Nonato, cara. E quem é esse tal de Lúcio Costa? Mas pintaram o cara. Tem o Casimiro lá na Casé TV. Não, tá jogando isso. Tá jogando o quê? Quem é esse cara? Tá no bolso do Barros. Tá no bolso do Barros. O Barros acabou com ele. Quem é Lúcio Costa? Saiu puto ontem quando o Zubeldia tirou ele. O René é seu lateral esquerdo. O Freitas é seu zagueiro. Como é que vocês podem ter essa soberba, cara? Meu Deus, que loucura é essa? E tá aí. Cara, eu gostaria de ter classificado, vencendo, claro, ou empatando, mas futebol não tem justiça. Né? Futebol não tem justiça, assim, quero dizer, no tempo normal. Porque o Vasco foi muito superior ao Fluminense. E vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Teve um aqui que depois eu vou trazer, que é influenciador também, comenta, falando que o Fluminense foi melhor. Não é o Dezão, não é outro. Não foi, mano. Não foi. Como é que pode falar um negócio desse? Fala o melhor jogador do time de vocês, o Fábio. Como é que tu vai falar que o Fluminense foi melhor que o Vasco? Não tem a menor condição. O Fábio salvou vocês de um vexame, de uma humilhação. Não, já foi uma humilhação. O Vasco humilhou vocês no Maracanã, porque é o campo de vocês, não é a casa de vocês, é o campo que vocês jogam. Né? A gente dominou na torcida também. Os 2 jogos. Não teve esse papo, mandante, não teve, né? Tem pra gente, pra vocês não tem. Então, dentro da casa de vocês, dentro do campo que vocês fazem 60 jogos por ano, o Vasco foi lá e foi infinitamente superior. Mas foi muito superior. O primeiro jogo, que vocês botaram o bumbum lá atrás, e no segundo jogo, que o Fábio salvou. O Fábio salvou. Porque eu vou te falar, família, que tem um contexto de um gol, sabe? Tem um contexto do gol, né? A bola entra ali, você... Se o Vasco faz um gol ali, dessas bolas milagrosas que o Fábio defendeu, família, o Vasco ia passar o carro por cima deles. Ia passar, ia ganhar confiança, a coisa ia fluir, sabe? O Fábio salvou vocês. Então como é que você pode falar que o time do Vasco é isso, que o time do Vasco é aquilo? Pela sequência de 8 jogos, 7 derrotas? Família, é aquilo que, assim, pelo menos para alguns, tem outros que acham, né? O próprio Vascaíno, tô falando aqui dos vascaínos, tem vascaínos que acham que o time do Vasco é horroroso. E eu não acho. E eu não sei o que aconteceu com essa... não sei o que aconteceu em relação ao Vasco, com essa sequência aí. Não sei o que aconteceu. De 8 jogos, 7 derrotas, você passar a performar pior que o Sport, pior que o Juventude, pior que o Fortaleza, eu não sei o que aconteceu. Porque o time do Vasco não é ruim pra isso.
Não é ruim para isso. E o confronto contra o Fluminense mostrou, né? Que o campeonato brasileiro é totalmente diferente de um jogo mata-mata. Que ali, irmão, é eu contra você. Não tem jeito. Não é contra a Bahia, você falhou ali, você falhou aqui, pegou o Juventude. Não, é eu contra você. E aí, cara, as forças se equivalem. Eu sempre falei, eu sabia disso aqui. E acho até o Vasco com mais talento que o Fluminense. Né? O Bruno Prado falou sobre isso. Ele falou, pô, o Vasco tem mais poder de decisão com o Coutinho, com o Ryan. Então, concordo plenamente aí com o nosso gênio /22, que o Vasco foi infinitamente melhor nas duas partidas, nos dois jogos. O placar de ontem, o resultado de ontem, que levou para as penalidades, foi mentiroso. Foi muito mentiroso. Porque até o gol, né, foi roubado. Foi lateral pra gente. E deram pra vocês e saiu o gol. Um gol contra. Um gol facilmente que poderia ter sido evitado, né, a família vascaína, pelo PH. Mas é isso, né, eu acho que... Tava até falando com um amigo aqui agora sobre o principal jogador, família, pra vocês. Nessa semifinal. Quem vocês destacariam como principal jogador da semifinal? Porque assim, tava debatendo isso agora ali no grupo de membros. A gente vê no primeiro jogo um Ryan muito importante, né? Com gol, participando do gol. Barros. Léo Jardim, claro, né, com as defesas nas penalidades. Mas assim, se eu tivesse que escolher um jogador, o nome do Vasco nessa semifinal, Andrés Gomes. Foi muito bem nos dois jogos, mas muito bem, muito bem. O cara realmente jogou muita bola, não sentiu a partida, não sentiu o confronto, a decisão. Isso me deixou muito feliz, cara, em relação ao Vasco, porque a gente sabe, né? A gente acompanha o Vasco nossa vida toda. Então a gente sabe que nesses momentos de dificuldade, de pressão, de decisão, o Vasco cedeu, o Vasco sentiu. Esse grupo mesmo, né? Esse grupo mesmo já fez isso. Mas eu gostei da postura do Vasco nos dois jogos, nas duas partidas. Não sentiu, não se omitiu, não ficou com medo, não ficou com a bunda lá atrás, como o Fluminense fez. O Vasco tentou. A todo momento o Vasco teve mais coragem, né, para chegar nessa decisão. E o Vasco vai precisar de muita coragem para ganhar esse título agora. Família vascaína, eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu tô de volta, tá? Fui!